Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Desejamos um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Que bom que você pode estar aí, aqui, nesse momento, através da presença de Deus aqui entre nós. Aquele Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos chegar aí no seu lar para mais uma vez transmitir para você esse culto. Quero de início, logo também, saudar os musicistas, a Vanessa, a Vivian e o Cleonir. Que Deus abençoe vocês, bem como também o pastor Germânio, que logo mais estará trazendo a palavra para cada um de nós. E você que nos assiste, eu quero saudar você aí em casa, onde quer que você esteja, com a palavra desse fim de semana, desta semana que está iniciando, que é de João capítulo 6, versículo 68, que diz assim: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Diante de um ponto de inflexão, diante de uma decisão, Jesus coloca os discípulos para decidirem: vão me seguir ou não? E aí, creio eu que também movido pelo Espírito Santo, Pedro diz: mas Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna, para onde nós iremos? Amados, amadas, você que nos assiste, tenhamos essa convicção, que somente através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós temos o caminho que leva à eternidade. E queremos também, nesse momento, cantarmos um hino, que diz, ao orarmos, Senhor. Os israelitas, após retornarem do exílio na Babilônia, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, também depois
o templo, e em seguida eles começaram a ler a palavra de Deus, a lei do Senhor. E enquanto eles liam a palavra do Senhor, olha o que aconteceu, está escrito lá em Esdras 10:1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres, crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Ou seja, amados, eles reconheceram seus pecados. Eu convido você agora também, vamos orar. Eterno Deus, da mesma forma, quebranta, Senhor, os nossos corações, queremos colocar na Tua presença, Tu que conheces, Pai, cada um que está assistindo nesse momento, Tu sabes, Senhor, aquilo que vem à nossa memória, aquilo que fizemos contra a Tua palavra, contra o Senhor, contra o nosso próximo, seja agindo, seja nos omitindo por algum motivo. Querido Pai, nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor, lava-nos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Queremos, na Tua presença, Senhor, pedir que o Senhor nos quebrante assim como um vaso e que o Senhor, através do perdão que temos em Cristo Jesus, pela graça concedida a nós, que o Senhor esteja nos transformando, Senhor, em novas criaturas, dia após dia. E se pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. O próximo hino diz justamente isso, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, O apóstolo Paulo, ele anuncia o perdão, como lemos em Colossenses 3:13, dizendo o seguinte: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Que bom que temos do Senhor o perdão dos nossos pecados e por isso podemos cantar com júbilo ao nosso Senhor. celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
Vamos agora ouvir o Evangelho para o dia de hoje, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. O fariseu e o cobrador de impostos. Diz assim então a palavra do Senhor. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi esse homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Bem-aventurado aquele que ouve, guarda e principalmente pratica a palavra do Senhor no seu dia a dia. Porque o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus também, Ele é o nosso grande amigo. Vamos cantar esse hino agora, Quão bondoso, amiga Cristo, e com isso também queremos nos preparar para a palavra nesse momento. Nosso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Volta o coração dorido, nossa paz, consolação. E por que não confiamos tudo a Ele em oração? Andas triste, carregado de pesares e tremor. Ó Jesus, refúgio eterno,
Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês agora e sempre. Amém. Tenho a grande satisfação de celebrar com vocês nesta manhã este culto. Meu desejo é que a palavra que preparamos seja uma palavra que encontre acolhida no coração de todos vocês que nos acompanham. Eu passo a ler do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 26 a 39. É um texto bastante extenso para uma pregação, mas também vamos projetá-lo e você pode acompanhar a leitura que eu faço na tradução da Bíblia da linguagem de hoje. Eu passo a ler o texto, escreve o apóstolo. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Chego agora ao verso 31, o texto continua ainda. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para um matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui, como já mencionei, uma passagem das Escrituras da importante carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Espero que nesta manhã também esta palavra sobre a qual queremos meditar seja luz em nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Eu ainda era adolescente quando, no início dos anos 70, tive o primeiro contato com o grupo Vencedores por Cristo.
cuja foto vocês podem também olhar. Eu imagino que muitos de vocês, talvez a grande maioria, tenha em algum momento ouvido alguma música desta banda, fundada pelo pastor Jaime Kemp no final dos anos 60 e que ainda mantém um importante ministério até os dias de hoje. Eu não sei se foi assim, como foi que surgiu o nome Vencedores por Cristo, mas eu penso que o nome poderia muito bem ter sido inspirado e escolhido com base no verso 37 do nosso texto que lemos. Eu lembro numa outra versão esta passagem: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, escreve o apóstolo Paulo. Claro, quando Paulo diz por meio daquele que nos amou, ele se refere a Jesus Cristo, nosso Senhor, portanto, somos mais que vencedores por meio de Cristo ou vencedores por Cristo. No entanto, o que é ser um vencedor? O que é ser uma vencedora? Você se julga um vencedor? Uma vencedora? Sobre o que ou sobre quem você é um vencedor? Sobre quem você está vencendo? Quando alguém diz que é um vencedor, isto pode ter vários sentidos, dependendo do contexto em que esta palavra é dita. Pode ser, por exemplo, que alguém trabalhou muito, que alguém lutou contra dificuldades, contra a pobreza e conquistou uma vida boa, ele pode considerar-se um vencedor. Pode ser também que alguém luta contra uma enfermidade e persiste, resiste em passar pela doença e vencer sobre a doença, então dizemos que esta pessoa é uma vencedora. Pegar Covid-19, por exemplo, na pandemia em que nós vivemos e conseguir sair da enfermidade, passar pela enfermidade sem maiores consequências ou sequelas, podemos dizer que é um vencedor. A palavra vencedor tem o sentido de ser vitorioso, de vencer sobre algo ou alguém. Vitorioso é aquele que consegue derrotar, seja seu oponente, concorrente, adversário ou inimigo. Quem conseguiu, por exemplo, superar dificuldades, quem conseguiu ter êxito na vida, nós dizemos que é um vencedor, uma vencedora. Mas Paulo, quando fala aqui que somos mais que vencedores, a que ele se refere em nosso texto quando desta forma se expressa? E então precisamos considerar os escritos de Paulo como um todo, a carta de Paulo, a Romanos especialmente, e as demais cartas, para responder à pergunta com quem ou contra o que é a nossa luta para sermos ou podermos ser vencedores. E então cito um texto de Efésios 6:12, uma importante afirmação do apóstolo Paulo que diz assim: nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Resumindo, poderíamos dizer que nossa luta é contra o pecado que ainda marca a nossa existência. Eu sei, falar sobre pecado é um tema delicado. Faz muita gente torcer o nariz e desligar a sua atenção porque nos parece um assunto muito antipático. Mas as manifestações do que é pecado estão ao nosso redor e podemos perceber em tudo que é lugar. Nos nossos relacionamentos mais próximos, dentro da família, expandindo isso para a comunidade, a sociedade como um todo, o pecado e suas manifestações estão em toda parte. Por isso o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, no início, ele dedica alguns capítulos para tratar deste tema, deste assunto e mostrar que todos nós somos pecadores e que o pecado leva àquilo que a gente poderia chamar de um paradoxo. Paradoxo é esta contradição entre o querer e o realizar, ou seja, aquilo que nós queremos, nós não conseguimos fazer.
O paradoxo que mostra essa distância entre o que desejamos e o que fazemos. Paulo, no capítulo anterior ao nosso texto, capítulo 7, fala sobre esta sua experiência, que é também a nossa experiência, ou seja, o bem que desejamos não fazemos, o mal que detestamos, diz Paulo, este fazemos. Esta é a marca do pecado em nós. Nossa luta, portanto, num primeiro momento, diz Paulo, é contra o pecado que marca a realidade da nossa existência. Mas no nosso texto tem mais ainda. Nossa luta é contra as fraquezas humanas que ainda fazem parte da nossa vida. Nós somos tão frágeis, tão fracos, tão débeis, que nem sabemos direito como orar. Assim começa o nosso texto, verso 26. Somos tão frágeis que basta um vírus, que é tão pequeno que não conseguimos enxergar. Se ele nos alcançar e nos acometer, é uma questão de dias para que as nossas forças se esvaiam e nós podemos desaparecer. Nossa luta é, portanto, também contra as incertezas do futuro. Quem de nós pode garantir, quem de nós pode afirmar como será o dia de amanhã? Um pouco antes, Paulo havia afirmado que toda a criação, no nosso capítulo 8 mesmo, Paulo diz que toda a criação geme em angústia sem fim, aguardando a redenção, aguardando a salvação. Onde encontrar forças, então, para vencer? Será possível vencer contra o pecado, contra o sofrimento, contra a degradação humana, contra a morte? O que ou quem nos torna vencedores? E a resposta, então, está no nosso texto. Pelo menos 3 coisas eu gostaria de destacar. Você pode acompanhar no slide comigo. Somos vencedores por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, diz Paulo no verso 26, intercede por nós em nossas fraquezas. Eu cito o verso como está escrito: o Espírito nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Quantas vezes, e especialmente com quem lida com pessoas, quantas vezes nós enfrentamos situações em que nos faltam as palavras? O que dizer diante destas situações limítrofes de nossa vida? Como, por exemplo, consolar alguém diante da morte, especialmente quando se trata de pessoas jovens e saudáveis. Qual palavra trazer quando alguém morre de Covid e a pessoa não vê mais, os familiares não veem mais a pessoa desde que ela foi deixada no hospital? E aconteceu comigo há 2 semanas atrás, e 5 dias depois que ela faleceu, recebe as cinzas para serem sepultadas. Como consolar alguém? Qual palavra trazer? Paulo diz no nosso texto que também nestas horas, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos consola, que se coloca ao nosso lado para nos animar, encorajar, fortalecer quando nós nem conseguimos mais orar. Quando nos sentimos talvez derrotados, sentimos fracassados, sem forças para continuar, Deus se coloca ao nosso lado por meio de seu Espírito. Confiar nisto, queridos irmãos, faz toda a diferença também para continuarmos a viver diante de tais situações como acabei de mencionar. Primeiro momento, então, a nossa vitória, ou somos vencedores porque o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Quero ir adiante, e claro, o nosso texto tem mais coisas, mas eu quero destacar agora o verso 32, somos vencedores porque Deus nos deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Lembro, falei antes
do início da carta de Paulo. Capítulo 3, por exemplo, o apóstolo mostra que todos somos pecadores, que o pecado marca a nossa existência. Podemos até negar isto, mas a realidade do pecado e do mal nós o percebemos diariamente em nossos relacionamentos. Como vencer contra isto? E então Paulo aponta para a solução que Deus providenciou. Eu cito um trecho lá do capítulo 3, Paulo escreve assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo, continua Paulo, como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Capítulo 3, versos 25 e 26. Na teologia, queridos irmãos e irmãs, isso se chama de justificação por graça e fé, ou seja, somos salvos sem mérito, sem dignidade de nossa parte, por pura graça divina, e nós recebemos isto não por algo que nós possamos fazer, mas recebemos isto em fé e pela fé em Cristo. Por isto, Paulo, somos vencedores sobre o pecado somente por meio da fé em Cristo, que pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados, através de sua morte na cruz. Portanto, somos vencedores, podemos ser, por meio da fé, vencedores sobre o mal e o pecado. E o terceiro ponto que eu quero ainda mencionar, Paulo conclui versos 38 e 39, somos vencedores porque nada nesta vida e neste mundo pode nos separar do seu amor, do amor de Deus. Assim, no final do texto, Paulo enfatiza que não é nada, e ele diz, lá um mundo lá de cima, um mundo lá de baixo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, e Paulo diz, nem mesmo a morte. Eu sei que quando estamos bem, quando estamos fortes, quando estamos saudáveis, talvez nós damos pouca importância a esta palavra. Mas esta promessa faz toda a diferença naqueles momentos em que nós temos de lidar com as nossas perdas. Naqueles momentos em que nos sentimos tão fracos que não sabemos mais o que dizer a Deus, não sabemos mais como orar. Naqueles momentos em que nos faltam as palavras e não sabemos mais o que dizer às pessoas em situações de sofrimento, de perda, de morte. Esta promessa, neste momento, faz toda a diferença. E por isso o nosso texto, de forma tão bonita, diz, em todas estas coisas, ou seja, também nestes momentos de nossas fraquezas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 37 ou no verso 28, todas estas coisas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, talvez um dos versos mais conhecidos da carta de Paulo aos Romanos. Muitas vezes nós temos dificuldades de crer nestas palavras. Afinal, como o sofrimento, como a morte, como as coisas que dão errado na vida, como a enfermidade, a doença, as tragédias com as quais temos de lidar, poderiam cooperar para o nosso bem. Por nós mesmos não podem mesmo. Mas Paulo diz, e com isso concluo, se estamos em Cristo, e se Cristo está em nós, somos vencedores. Por Cristo, Paulo, literalmente, mais que vencedores por Cristo. Portanto, é em Cristo que devemos colocar a nossa fé. É para Cristo que precisamos olhar, quando não mais enxergamos no horizonte perspectiva, futuro. É em Cristo que temos de confiar, é em Cristo que precisamos colocar a nossa esperança.
Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em resposta a esta palavra, convido para confessarmos a nossa fé com o credo apostólico. Convido você a, em casa, acompanhar, dizendo junto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de orarmos, momento para o qual convido você depois a acompanhar e se fazer presente também. Nós queremos ainda ouvir mais uma canção que nos será trazida pela Vivian e pela Vanessa. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre,
salmista diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É Deus falando desta forma ao salmista, através do Salmo de número 50, confiando nesta promessa que recebemos de Deus. Convido você a orar, convido você a acompanhar a prece, a oração, a intercessão que queremos fazer no final de nossa celebração. Assim como estamos, podemos elevar nosso pensamento a Deus, baixar nossos olhos e orar. Misericordioso Deus, eterno Pai Celestial, nós te agradecemos por nos presenteares com a tua santa palavra, que nos traz ânimo e esperança em meio aos dias de incerteza que vivemos quanto ao nosso futuro. Nós queremos bendizer, ó Deus, o teu santo nome, por não desistires de nós, mesmo quando nós nos afastamos de tua palavra e deixamos de cumprir a tua vontade. Por meio de teu Espírito Santo, queres nos transformar em novas criaturas, para que te sirvamos em espírito e em verdade e santifiquemos a nossa vida em comunhão com Cristo. Por isso, ó Senhor, pedimos-te, ajuda-nos para que possamos honrar o teu santo nome em palavras e ações. Rogamos, ó Deus, em favor da tua igreja. Oramos pelo testemunho daqueles que confessam o teu nome. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, os doentes, os oprimidos, os entristecidos e enlutados. Faz-nos olhar com esperança para o futuro, colocando a nossa vida em tuas bondosas mãos. Assim pedimos que tu estejas conosco e que tu caminhes ao nosso lado para dentro da nova semana. Acompanha-nos, ó Deus, com a tua paz e concede-nos a tua bênção. É o que pedimos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. E tudo mais, ó Deus, que está em nossos corações, expressamos com a prece que o próprio Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O salmista também diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Poderíamos emendar: se o Senhor não abençoar a palavra anunciada, em vão falam aqueles que a pregam. Por isto queremos pedir também pela bênção de Deus sobre nós, que o Deus de bondade e misericórdia, este Deus que em Jesus Cristo nos torna vencedores, seja com todos vocês também nesta nova semana. Que a bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor que cuida de nós com carinho esteja com você e esteja sobre vocês agora e sempre. Vão na paz do Senhor e sirvam a Ele com alegria em vosso coração. Amém.